Bacana, obrigado aí, mais uma vez queria agradecer aí a Vivian, a Natália, o pessoal da JET pelo convite. Eu não sei, Nath, a gente não falou, vocês estão gravando? Isso, a gente está gravando sim. A gente está gravando e a apresentação será enviada a todos os inscritos, tá? Ah, bacana. Beleza, então é importante essa informação, se alguém perder algum detalhe, também o pessoal tá gravando aí. A segunda coisa aí, além de agradecer, né, vou aproveitar aí o ensejo, a gente tem uma parceria aí com a JET de longa data, aí tem uma série de clientes, dezenas aí de clientes em comum, e a ideia toda aí nasceu ano passado a gente falar com o pessoal e compartilhar um pouco de conhecimento de forma conjunta, né? No passado a gente fez, se não me engano, 4 ou 5 webinars, e aí esse ano tem alguns também planejados, e a ideia toda é sempre compartilhar um pouco de conteúdo e provocar um pouquinho a galera também no sentido de coisas que outros e-commerces estão fazendo e que de repente essa galera não está fazendo, né? Hoje o tema que a gente vai falar aí é sobre omnichannel e multicanalidade. Eu acho que tem algumas estratégias interessantes aí que a galera pode usar, e aí a ideia é a gente compartilhar um pouquinho disso. Legal? Deixa eu me apresentar para aqueles que não me conhecem ainda. Né? Meu nome é Samuel, eu sou Head de produto, sou responsável pelo eMillennium. O eMillennium é um RP que foi criado aí há 22 anos, na época todo mundo só vivia mundo físico, e hoje a gente tem aí uma série de empresas no mundo físico e online. Sou professor universitário, né, dou aula no IBTA, dou aula no Senac, né, e agora esse ano eu voltei também com aulas para e-commerce na ComSchool. Sou articulista, tenho uma série de artigos aí escritos sempre pensando planejamento, gestão para essa galera de e-commerce, e também eu tenho um viés aí, minha formação é toda de negócios e TI, então eu tenho uma série de artigos também escritos para essa galera. Eu sou palestrante nos principais eventos de e-commerce e tecnologia. Ano passado eu fui vencedor do Prêmio E-Commerce Brasil. Fui indicado aí nos últimos 2 anos, ano passado, e esse é o prêmio também da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Minha especialidade, né, eu estou há 17 anos aí vivendo sistemas de gestão e também e-commerce. Então tem um pouquinho aí dessa experiência para compartilhar com vocês hoje. Beleza? Bom, quem que é a eMillennium, então? A gente é uma empresa aí, como eu falei, de 22 anos. A gente tem hoje um pouco mais de 1.650 clientes ativos. São mais de 5.000 pontos de venda, loja física, tá? São atualmente um pouco mais de 330 lojas virtuais. Dentre elas, eu coloquei alguns logos aqui que talvez alguns de vocês conheçam. Tá? Infelizmente não dá para colocar todos no slide. E aí a gente tem um número legal que a gente tem a quantidade de usuários que usam o eMillennium diariamente. São um pouco mais de 31.000 usuários ativos que a gente tem usando a nossa ferramenta. Essa é uma rede de colaboração muito interessante, porque esse pessoal acaba dando muito feedback para a gente. Muitas das melhorias que a gente implementa no software nascem exatamente dessa colaboração desses 31.000 usuários. Legal? Bom, eu separei uma agenda aqui para a gente conversar hoje, basicamente falar em 4 temas, né? Então eu vou tentar passar para vocês algumas estratégias de multicanalidade e de omnichannel, sendo que para essas estratégias a gente tem algumas coisas interessantes. Mas para a gente chegar nas estratégias e até mostrar alguns cases de como é que algumas empresas estão atuando, acho que a parte legal realmente são os cases, né? Vou gastar um pouquinho mais de tempo lá, mas eu preciso contar para vocês o que é multicanal, né? E o que é omnichannel. A gente vai falar um pouco de como é que essas coisas se diferenciam, e aí sim a gente entrar nas estratégias e por que a sua empresa precisa ter estratégias de multicanalidade de omnichannel, ou de omnichannel, né? A Nath está me avisando aqui que tem um pouco de ruído no meu microfone. Eu vou tentar melhorar isso aqui, tá, gente? Legal. E aí, por fim, a gente fala de cases e eu faço uma conclusão
para vocês, para a gente poder se posicionar e todo mundo entender. Bacana. Primeira coisa, então, gente, existe um conceito de mercado que nasceu há muito tempo atrás, vou falar lá de 1960, tá? Mais ou menos, onde existe uma cadeia de distribuição, é assim que a galera chama isso. Isso é um conceito aí que praticamente todo mundo que viveu varejo, ou que viveu atacado, ou fábrica, percebeu isso ao longo do tempo. A maioria dos empreendedores, tá? Dos varejistas, dos lojistas, sabem bem do que eu estou falando. Então, o que acontece? No modelo que foi criado aí há mais de 50 anos atrás, as empresas elas seguiam meio que um pacto, né, de como é que as coisas deveriam acontecer no dia a dia. Então, os fabricantes, eles fabricavam e vendiam exclusivamente para os distribuidores. Tá? Os distribuidores, por sua vez, né, opa, só um minutinho que apareceu um negócio aqui na minha tela. Alguma atualização aqui no meu note. Desculpa. Os distribuidores, por sua vez, conversavam com os atacadistas. Né? E aí os atacadistas é que falavam com os varejistas e os varejistas falavam com os consumidores. Tá? E ainda hoje, por incrível que pareça, tem muita empresa que é fabricante e que quer seguir essa mesma linha. Tá? Só que aí a gente tem alguns problemas com o advento da internet e também com um pouco do que aconteceu com... A gente está vivendo muito forte redes sociais, a gente começou a perceber que hoje o consumidor final, quando ele tem uma dúvida sobre um item, hoje ele tem a abertura de falar diretamente, né? Ele passa por cima do varejista, do atacadista, do distribuidor, e ele vai lá na rede social e fala direto com o fabricante, por exemplo. Tá? E disso nasceu uma série de possibilidades, de alternativas para as empresas. Tá? Por que o consumidor pode falar com o fabricante não pode falar? Então depois eu vou mostrar lá nos cases alguns fabricantes que já têm essa visão. Né? Apesar deles continuarem falando com os distribuidores, com os atacadistas, com os varejistas, essa cadeia meio que se misturou. E aí é onde a gente vai tentar entender o modelo de multicanal e omnichannel. Tá? Como é que é a evolução, então, da multicanalidade até a gente chegar no omnichannel? A primeira visão que a gente tem lá atrás, né, era aquela lojinha física com o seu cliente, é o que a gente chama de canal único. Nesse conceito, né, o cliente ele vai até a loja, né, se ele tem uma dúvida, ele vai até lá. Se ele quer conhecer os novos produtos, ele vai até lá. Você tem uma relação do cliente visitando o ponto de venda. Tá? Num segundo momento, isso muda, né? E aí isso muda para um modelo onde as empresas estão vivendo múltiplos canais. Tá? Quando as empresas estão vivendo os múltiplos canais, essas empresas elas passam a se comunicar com o cliente de forma diferente. Tá? Então, você tem lá, por exemplo, uma empresa que conversa com esse cliente no telefone, né, televendas, ou mesmo para tirar alguma dúvida. Você tem empresas que continuam conversando com ele lá na loja física, e agora você tem uma empresa que conversa com ele no online. Qual é o problema do modelo multicanal? Né? As informações se perdem no meio do caminho. Um cliente, ele liga, faz uma pergunta sobre o produto, alguém, né, no telefone dá uma informação para ele, ele decide na loja física comprar. Quando ele chega na loja física comprar, o vendedor dá uma informação diferente do que ele ouviu no televendas. Tá? E aí ele começa a pesquisar na internet e ele descobre outras coisas. Esses canais, por mais que eles sejam da mesma empresa, seja a mesma empresa atuando em canais diferentes, não existe uma comunicação muito assertiva. Não precisa ir muito longe. Se você for numa loja dessas grandes de departamento, essa que vende eletrônico, móveis, que passa lá na televisão, né, no canal aberto, 5 dias por semana, todo dia tem a propaganda desse cara, você vê uma informação no comercial na TV, né? Aí você vai lá na loja física, o vendedor te fala uma coisa e no e-commerce você vê outra. Para dar uma ideia disso, né? Por exemplo, preço. Você
olha na internet nessa loja, ela tem lá www.nãoseiuque.com.br, você entra nessa loja e você vê o preço de um determinado item. Aí você fala assim, então eu quero lá na loja física comprar porque eu já ponho embaixo do braço, põe no carro e levo embora. Quando você chega na loja física, você descobre que o vendedor lá diz, não, mas aqui o preço é diferente do online, aqui é mais caro, porque aqui tem que pagar comissão, aqui tem que pagar, enfim. Os canais não se conversam direito. Eventualmente você vai comprar um item na loja, nessa mesma loja lá, online, e ela tem disponibilidade online. Quando você chega na loja física para comprar, o cara fala, não, mas esse item nem vem para a loja física, esse é exclusivo do online. Então, embora existam os canais, esses canais eles não se conversam, esses canais eles são bastante interdependentes, e isso cria uma sensação maluca para o consumidor, porque o consumidor fala assim, não, mas é a mesma empresa, e no entanto o atendimento é diferente, não está padronizado, você tem alguns paradigmas ainda que essas empresas não venceram. Tá? E aí a gente chega no Omni. No Omni, vejam que o cliente mudou de posição. O cliente passou a ser o centro das atenções. Então, todas as estratégias, sejam elas de mobile, né? Você está vendo aí o computadorzinho e o tablet, né? Sejam elas de loja virtual, loja física, redes sociais ou televendas, né? Ou uma conversa com esse cliente, todas elas convergem para as necessidades desse cliente. Tá? O que isso muda nesse cenário? Tá? Toda vez que a loja física for fazer qualquer estratégia, ela vai ter que conversar com todos os canais para tentar garantir que os outros canais comuniquem da mesma forma. Toda vez que forem fazer um post no Facebook sobre um produto, sobre uma estratégia, uma promoção, uma campanha, esse post ele tem que ser atendido por qualquer um dos canais. Se tiver lá um app mobile dessa empresa, esse app tem que respeitar as mesmas regras dos outros canais. Óbvio que a gente sabe que tem a questão de impulsionar um canal. Então hoje, por exemplo, na hora do almoço, eu vi um comercial no restaurante aqui, da Magazine Luiza. Magazine Luiza dizendo o seguinte, use o app, porque se você usar o app do Magazine Luiza, você vai ganhar frete grátis. Tá? Então assim, qual que é a estratégia nesse momento? Ela não está mudando a estratégia do Omni. Ela está dizendo o seguinte, estou favorecendo esse canal nesse momento para ganhar tração, para as pessoas passarem a conhecer. Então esse é um tipo de estratégia que as empresas já estão usando aí para poder levar as pessoas ao app. Tem muitas vantagens de você levar o cara para o app. Então assim, só fechando esse primeiro momento aqui, né, é importante, porque assim, eu não sei em que momento está a sua empresa, tá? Mas é importante que você saiba que você não pode ficar, se você está saindo do single channel, ou seja, do canal único, e você está indo para o omnichannel, pode ser que você tenha que passar pelo multichannel, né, pelo multicanal. Se você precisar fazer esse caminho, isso é natural, tá, acontecer. A Nath está me avisando aqui do microfone, mas eu acho que é alguma intermitência que eu não estou conseguindo controlar. Eu fiz alguns ajustes aqui, vocês me perdoem aí se por um acaso ficar alterando muito, mas aqui realmente eu não sei mesmo o que fazer aqui para tentar resolver. Passei a usar um fone de ouvido porque talvez isso ajude aqui, tá bom? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma informação referente a isso. Eu acho que agora eu estou usando o fone e talvez isso ajude um pouco. Bacana. Então, assim, é importante que você saiba em que momento você está, em que situação você espera ir, para onde você espera ir, tá? E que você entenda que o consumidor ele já é omnichannel. Quando você não é a empresa, né? Você pensando agora, você como consumidor, você faz exatamente como esse último carinha que está aqui do lado direito da tela, né? Você vai lá e pesquisa online, vai na loja física para trocar ideia com o vendedor e depois você decide por onde comprar, fica pesquisando isso nas redes sociais para ver a reputação da empresa onde você quer comprar, enfim, tudo isso somado é um omnichannel. Então, se você não tem uma estratégia dessa, provavelmente o teu concorrente já tem, você está perdendo algum mercado por causa disso. Ok? Então, em resumo, é isso aqui. O consumidor, ele é omni. Ok? Se a tua empresa ainda não é omni, significa que você não vai conseguir conversar direito com o teu consumidor.
Tá? Como é que é a cabeça desse cara, desse novo consumidor? Né? Então tem algumas possibilidades aqui, ó, que ele vai lá, ele olha no e-commerce, aí ele baixa o app porque ele acha mais fácil. Se você tem uma loja física ou um quiosque, ele vai lá e pesquisa. Aí se ele ainda assim tem dúvidas, ele te manda e-mail ou ele acessa os seus e-mails marketing para ver a reputação da empresa. Aí ele olha toda a parte de social para ver como é que essa empresa, se tem reclamação, se não tem, né? Às vezes liga, e cada vez mais agora a gente vai começar a ouvir falar de TV Commerce, que é o pessoal comprando através dos aplicativos de TV, enfim, e vão ter outros modelos aí que também, os games agora, logo mais você vai também conseguir. Então a cabeça desse cara ela é desse jeito, né? Portanto, o que você tem que fazer? Colocar esse cara no centro das tuas estratégias. Tudo que você for fazer, vai fazer lá um post no Instagram, você tem que pensar na repercussão que isso vai dar na tua loja física, na loja online e tudo mais. De vez em quando a gente vê os cases de sucesso e outras vezes de insucesso dessas ações. Mas assim, de novo, ponto principal para você pensar multicanal e Omni, principalmente Omni, é você entender. Eu tenho um filho de 19 anos. Esse cara, no momento em que ele pensa em fazer qualquer coisa, né, que ele fala assim, ó, quando ele estava procurando a faculdade, estava no terceiro ano da faculdade, mas quando ele estava procurando a faculdade, ele fez inúmeras pesquisas na internet e aí depois ele foi visitar algumas faculdades. Então, assim, é assim que eles pensam. Antigamente a gente pensava de um outro jeito, a gente ia na faculdade, ia entender, ia ver reputação e tal. Ele fez a maior parte das consultas ele fez na internet e depois chegou. Na hora de comprar isso não é diferente, então a tua empresa precisa ter esse cara como sendo das atenções. Então, isso é só uma definição inicial para a gente falar do de como é que a gente vai alongar o nosso papo aqui com toda essa proposta de multicanal e omnichannel, tá bom? Legal. Segunda coisa, então, é a gente falar das estratégias propriamente ditas, tá? E aí, a primeira estratégia que eu quero dizer para vocês é a seguinte: esteja presente no máximo de canais que você puder. Então, aqui eu estou dando alguns canais possíveis, tá bom? Então, a gente começa lá com lojas físicas. Essas lojas físicas, elas podem ser lojas de atacado ou de varejo, tá? Loja no shopping, loja de rua, loja física. Esse é um conceito. E-commerce, mesma coisa, B2B, B2C, pode ser um e-commerce de atacado ou de varejo. Televendas, mobile commerce, os marketplaces, que se tornaram extremamente interessantes para você trazer tráfego para o teu negócio, franquias, tá? Existem hoje os conceitos de franquias físicas, né? Loja física de franquia e online. Representantes comerciais, de repente você é uma fábrica e aí faz sentido, ou você é um importador, faz sentido ter representantes vendendo o teu produto no atacado para outros lojistas, e o Facebook Commerce. Tá? É importante, bem importante, que assim, ó, você não pode estar em todas, você não consegue, até os cases que eu vou mostrar, nenhum dos cases está em todas, tá? Mas vocês vão ver que eles pontuam, eles participam sempre de 2 ou 3 estratégias. Vantagens de você estar em mais de um canal, né? Você consegue construir um modelo de negócio que te ajude a entender o que vende melhor. Por exemplo, eu falo com um cara aí que vende óculos há algum tempo, ele estava no e-commerce já faziam 4 anos e ele decidiu abrir a primeira loja física. Em 2 anos, desde que ele abriu a primeira loja física, ele já está na 6ª loja física. Okay? Ele nasceu no e-commerce e hoje ele já tem a 6ª loja física. Por que ele cresceu tanto no físico? Por algum motivo as pessoas adoraram o conceito da loja dele. E hoje ele está vendendo mais no físico do que no online. Isso é uma verdade para todo negócio? Não. Isso não é uma verdade para todas as empresas. Eu conheço redes de 200 lojas físicas que a loja que vende mais é o e-commerce. Ok? Então, assim, a gente não pode, cada um vai ter estratégias diferentes. Então, assim, no meu ponto de vista, você deve testar esses canais e, se possível, estar em mais de um deles. Ok? Agora,
o que todo mundo se pergunta é, mas, poxa vida, como é que eu faço para estar presente em tantos canais? Existem alguns desafios e algumas oportunidades, tá? Mas a grande resposta é o seguinte, você precisa eliminar algumas complexidades para você estar presente em todos os canais. A primeira delas é você criar a sensação de uniformidade desses canais. O que é isso na prática? Lembra o papo que eu falei para vocês que você olha no online, o cara vê uma política de preços, e aí quando ele vai na loja física a política de preço é outra. Por um acaso, nessa loja que eu estou falando, que eu dei a informação, lá na loja física é mais caro, mas eu já vi também o inverso. O cara fala assim, eu prefiro ir na loja física porque lá é mais barato que no e-commerce. Então assim, isso não traz uma política legal. Se você conseguir uniformizar os teus preços em todos os canais que você tem, isso por si só já te traz, já elimina uma complexidade, uma barreira e já gera uma oportunidade para você ser multicanal e omnichannel. Ok? Que é exatamente ter preço consistente, que foi um dos exemplos que eu dei. Okay? Segunda coisa, sortimento consistente em todos os canais. Né? Tem muita gente que fala, no online eu vendo uma coisa e no offline eu vendo outra. Cuidado com isso. Você pode estar se queimando. Tá? Porque o cliente ele viu, por um acaso, ele passou na tua loja física, viu o item, quis comprar aquele item, mas naquele momento não fechou a venda. Só que foi para casa, e aí quando chegou em casa decidiu que era hora de comprar. Quando foi comprar online, aquele item que ele viu na loja física não tem online. Aí ele se chateia, compra o mesmo item de outro cara que tinha online. Então assim, cuidado com essa coisa de não ter o sortimento igual em todos os lugares. Realizar trocas independente do canal. Esse é uma coisa, assim, um paradigma gigante, né? Um monte de lojas ainda diz isso. Olha, você comprou no online, então, por favor, liga no número XPTO e troca lá. Aqui na loja eu não posso trocar, na loja física eu não posso. Então, assim, isso dificulta, cria uma barreira. Então, assim, não façam isso. Pelo contrário, incentiva. Né? Eu já vi em muitos casos o pessoal que estava pagando logística reversa, pagando os fretes da logística reversa, dizer para o cliente, olha, eu identifiquei aqui que existe uma loja aí bem pertinho de você. Né? Por um acaso, esse cliente que eu estou falando era roupa. E ele falou assim, vai lá na loja, porque aí você já experimenta. Ela já comprou online, não tem problema nenhum dela ir lá e trocar na loja física, porque ela vai ter uma experiência bacana, vai experimentar a roupa, vai tomar uma água, às vezes a loja oferece lá um refrigerantezinho, se for uma marca que tem mais valor agregado, oferece até um frisante lá, enfim, leva esse cliente a conhecer o outro mundo, ele conheceu o teu mundo online e leva ele a conhecer o mundo offline. Tá? Permita que ele acompanhe o status da compra de forma fácil. Né? Então, você vendeu lá pelo Marketplace, tenta gerar informação, não só para o Marketplace, mas se você já tem o contato desse cliente, cria um canal com ele para dar os status da compra, para dizer onde está o pedido. Depois eu vou mostrar uns cases que fazem isso bem. Né? E a capacidade de entregar itens de estoques de outros canais. Então, isso já está virando uma coisa muito legal, né? Está bem comum aqui para a gente tem o cliente, ele vai na loja física comprar um item, e aí ele põe aquele item que ele está comprando, ele vai levar embaixo do braço, mas ele compra um outro item que vai sair do e-commerce. Quer dizer, a loja física trabalhando em conjunto com a loja online, gerando negócio mutuamente. Quer dizer, a menina da loja física fez a venda dela, do item dela, mas ela também vendeu um item do e-commerce. O cliente passa a ter uma uniformidade maior dos canais. Ok? Você vai precisar de tecnologia para vencer essas questões. Né? E aí, eu separei em 3 pontos. O primeiro deles é que o teu front precisa suportar isso. Então, deve ter alguns clientes que estão ouvindo a gente aqui que já são clientes da JET, e a JET é um dos caras que sempre se preocupou aqui junto com o Emilenio a criar esse tipo de facilidade. Né? Então, você ter lá uma loja que permita dar as informações que o cliente precisa para ele fechar no online, ok, e também no físico, e eventualmente vender aquela venda no online, mas o cara retirar a mercadoria na loja física e por aí vai.
Tá? Segunda coisa importante, que você precisa alinhar sua equipe. A equipe tem que entender as estratégias e por que é que elas estão sendo feitas desse jeito e que tecnologias estão sendo usadas para gerir e para manter essa estratégia. E por último, o back, né, que é o RP. O RP tem que estar preparado para entender esses vários canais. Tem que ser um RP que ele, de preferência, se for o mesmo RP que atende o teu online e o teu offline, você facilita muito a sua vida, ok? De forma que um sistema RP vai te ajudar a planejar e gerir as operações diárias, né? E tomar as decisões do que você precisa fazer, tanto no front quanto no back, e dar todo o alinhamento que as pessoas precisam para gerar facilidade para o cliente, ok? Então, eu acho que em termos de estratégias, eu acho que vai ficando um pouquinho mais claro. Por que essas estratégias são importantes, né? Porque existem algumas percepções que são diferentes. Essa aqui é a percepção do consumidor, né? O consumidor, ele entende assim, ó, eu fui afetado pelo marketing da empresa, e aí eu fui lá e comprei. Essa venda ela pode ter vindo pelo e-commerce ou pela loja física. Ele foi afetado de alguma forma pela sua marca, pelo marketing que foi feito, e aí ele foi lá e comprou. Quando ele comprou, ele entende que existe uma relação de produto-frete. Se ele está comprando na loja, vai levar debaixo do braço esse produto. Se ele está comprando online, ele entende que, mesmo que o frete tenha sido dado como frete grátis, ele entende que existe o conceito, ele vai lá e paga e entrega. Se tudo isso aqui ocorrer legal, ele fica satisfeito. Se tiver algum problema, ele fica insatisfeito. Tá? Então, vou dar um case aí para vocês de percepção de consumidor que aconteceu comigo ontem. Eu comprei de uma loja, 2 meses atrás, uma loja de imóveis, tá? Ali no Lar Center. Posso falar o nome deles, não tem problema nenhum, porque a loja. Fiz uma compra com eles, aí aquela história de imóvel você compra, os caras lá para o móvel veio com, um dos móveis veio com um defeito, um painel lá, que eu comprei veio com defeito. Aí no dia, isso foi no dia 23 de março que eu recebi essa mercadoria. As datas estão bem fresquinhas na minha cabeça, porque ontem eu fiz um reclame aqui, tá? Para você ver o que é a percepção do consumidor. Então assim, o cara foi lá, entregou no dia 23, no dia 24 eu abri uma assistência técnica por conta do defeito que teve, e aí os caçada, a gente ligou de novo, minha esposa ligou, falou com eles, e aí ontem eles foram em casa. Eles chegaram na minha casa para resolver o problema, e aí o técnico avaliou o problema e falou, ok, o problema está constatado, mas não resolveu. Ele não foi lá para resolver, ele foi lá só para dizer se o que eu tinha dito que era problema, realmente era problema. E não resolveu o meu problema. Fiquei indignado, né? Fui lá e fiz. Tá? Mas assim, pela falta de preparo, tem na minha vida inteira uns 4 eu reclamei aqui. Esse foi uma história que eu vou levar para sempre. Por outro lado, né, a gente entende, eu entendo que assim, ó, uma coisa é a minha percepção, outra coisa é a jornada do lojista. Todo mundo fala, eu faço o que? Porque esse é o lado que eu entendo que acontece. Então, esse mesmo cara que me criou o problema ontem, ele teve lá a chance de fazer o planejamento, de planejar as vendas, de planejar o estoque, de planejar a compra, planejar a logística, fazer planejamento fiscal. Se ele é uma fábrica, planejar a produção, ele tem como gerenciar o CRM, ele tem que gerenciar o fluxo financeiro, se ele é um importador, a importação, tomar um monte de coisa, fazer de multicanalidade de omnichannel. Se o cara fizer isso bem feito, a gente fica feliz. Se ele não fizer isso direito, a gente fica triste. Então, assim, ó, olha a quantidade de coisas que vocês, lojistas, precisam passar antes de subir o front. Né? Não basta ir lá de subir a loja. Você precisa, de verdade, planejar uma série de coisas para que tudo aconteça dentro do necessário. Por que você precisa fazer isso? Para você tornar a experiência do consumidor fluida. Eu venho usando esse termo há quase... Agora vai fazer um ano que eu estou usando. Desde o meio de julho eu estou usando isso. Você precisa tornar a vida, né, a experiência do cara fluida. As coisas têm que acontecer naturalmente. Você tem que planejar as coisas para que ele tenha essa sensação. Se ele está na loja física, no online, se ele está no celular, abrindo o teu e-mail marketing, se ele está usando o teu app no mobile, ele recebeu uma notificação nesse app. Se você está fazendo
fazendo um comercial na televisão, no rádio, que essa empresa está falando a mesma língua, tornar a experiência fluida, né? E aí as pessoas me perguntam, mas Samuel, isso é possível? Né? Dá para fazer as coisas do jeito que você está falando? Então, para resolver esse assunto, eu trouxe alguns, a gente tem que estar sempre comunicando aqui, eu tô rastreando até a princípio está sempre ok, tá? Se continuar sumindo, me avisa, por favor. Desculpa, gente. A gente vai então, vou mostrar alguns cases para vocês entenderem em definitivo que eu vou montar Omnichannel. Alguns já estão Omnichannel, mas independente disso, seria importante que vocês entendessem as estratégias deles, porque pode ser que algumas dessas estratégias fiquem simples ou sejam factíveis aí para o negócio de vocês, ok? O primeiro case é uma empresa que vende moda plus size, tá? Eu escolhi esse cliente porque é um cliente que eu conheço há muitos anos, é um cliente que por um acaso a gente tem em comum com a Jet, inclusive, tá? Mas o segmento dele, então, é fazer moda plus size. Eles nasceram lá no finalzinho da década de 80, é uma empresa bem fábrica, eles são fabricantes, tá? Além de ser fabricante, tem a loja online, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Esse é um mercado muito legal de plus size, né? O mercado tem crescido bastante e tem feito muito sentido. Tem alguns players já bem posicionados, a Cauê vende masculino e feminino, né? Eles têm um app, eles têm uma estratégia mobile, né? E eles têm 11 lojas físicas, sendo que dessas 11 lojas, 8 estão em São Paulo, uma em Santo André, uma em Osasco e uma em Santos, tá bom? De acordo com o público que eles querem. E aí eles fazem com que o RP suporte toda a PDV que roda lá, o eles têm JET integrado ao Millennium. O app integrado ao Millennium. Para tudo isso facilita, em vez de você ter 2, 3 sistemas, você consegue ter um só que resolve toda essa complexidade. Ok? Então, dos canais que eu tinha mostrado para você, a Cauê tem lojas físicas de atacado e varejo, ela tem o e-commerce e ela tem mobile commerce, tá vendo? Mas ela é uma empresa multi-channel, ela está atuando como multicanal, e isso tem resolvido para eles, dentro das perspectivas que eles têm, isso tem ajudado a empresa a se manter crescendo, ok? Então, aqui eu vou deixar depois no material para vocês o link da loja deles, essa aqui é a loja que eles têm aí com a Jet, esse aqui são os endereços das 11 lojas físicas, tem loja na Vila Mariana, na Praça da Árvore, na Lapa, Santana, Moema, Santo Amaro, Tatuapé, Pinheiros e depois as de Santo André, Osasco e Santos que eu tinha comentado. E aí eles têm esse app que você pode baixar ele tanto para Android como iOS, eles têm. Então assim, eles entenderam que para o negócio deles, essas 3 estratégias, tá? Que fez eles entenderem isso, tá? Primeira coisa, se você olhar o Facebook deles, no Facebook eles têm 323 mil curtidas. Olha o engajamento que esses caras têm, né? Então, assim, ó, é uma empresa que, poxa vida, não é uma empresa gigantesca, né? Que tem 200 lojas físicas, que tem mas muito no book, ok? Então, esse é um primeiro case aí que eu queria mostrar para vocês. Então, eles têm loja física, as lojas físicas eles têm atacado e varejo. A Cauê plussize.com.br e eles 3 estratégias ajudando essas pessoas aí a fazerem negócio e gerarem negócio. Segundo case que eu vou mostrar aqui para vocês é o da Amaro,
Tá? A Amaro, ela é uma empresa de moda também, ela trabalha um pouquinho diferente, ela é do conceito fast fashion, tá? Então moda rápida, coleções rápidas. Todo mês ela tem uma coleção nova, tá? Então o modelo de negócio deles prevê uma coleção nova, tá? Eles têm iniciativas online, mobile, também tem forte presença nas redes sociais, tá? E aí, para lojas físicas, eles trouxeram um conceito inovador. Eles chamam de guide shops, tá? Então você tem lá no Pátio Higienópolis, Porto de Congonhas, Shopping Vila Lobos, eles têm essas lojas. Higienópolis, que eu já visitei, que eu já fui lá, você vai na loja física, você consegue pelo centro de distribuição. No modelo que eles entendem, assim, como eles mudam muito, a quantidade de itens de uma coleção é grande, né, eles teriam que ter estoques muito grandes em cada uma das lojas. Para não ter esses estoques, e todas as lojas estão concentradas aqui em São Paulo, o que eles fazem? Se você for na loja física, você vai comprar mercadoria, mas a mercadoria vai para a tua casa via motoboy, porque vai sair de um único centro de distribuição que eles têm aqui na Barra Funda, tá? Os conceitos de estoque que eles têm na empresa, e aí eles conseguem fazer isso. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais disso, tá? E o ERP, o que ele faz? Ele suporta as guide shops, então tem lá o mobile, e eles têm também uma venda assistida, que é uma venda por catálogo eletrônico que você pode, que eles fazem eventos itinerantes. Então ele vai, por exemplo, num cabeleireiro, uma consultora de venda está junto, ela vende ali no mobile, né, num catálogo eletrônico, e aí a pessoa acha que vai receber mercadoria em casa, mas a gente tem até um case aí, eu não sei se a gente vai ter como pôr o vídeo, Nath, para mostrar isso, porque eu estou passando aqui, né, acho que não vai rolar, porque eu tinha mandado o vídeo para elas, mas depois eu até coloco o link aí para o pessoal, mas enfim, eles fizeram nesse exemplo, a mercadoria estava saindo da Barra Funda e o salão de cabeleireiro onde estavam acontecendo as vendas ficava lá em Moema. E mesmo assim, enquanto a mulher estava fazendo o cabelo e a unha, eles conseguiam processar todas as mercadorias, conseguiam processar os pedidos e entregar a tempo. Então é bem legal, depois acho que é bacana vocês verem esse vídeo para vocês entenderem um pouco da estratégia Omni deles. Então, de novo, esses são caras que têm lojas físicas, tem e-commerce e tem mobile, ok? Então um pouquinho aqui, ó, a loja física chama amaro.com, né? Essa aqui é a foto da loja do Higienópolis, então você consegue ver aí uma loja bem legal, tal, vale a pena visitar e conhecer, mas você vai chegar lá, vai comprar e não vai levar, tá bom? Você vai, na estratégia deles você vai comprar e vai receber em casa. Esse aqui é o vídeo lá que eu ia falar, então esse foi nesse núcleo K que foi feito o vídeo, né, da Amaro vendendo lá, venda itinerante e entregando, ok? Essa é a tela do mobile, eles usando num tablet aqui, tá exatamente no cabeleireiro lá nessa hora, tá certo? E aí, nessa estratégia de fretes rápidos aqui em São Paulo, pra vocês terem uma ideia, a gente contabilizou recentemente uma entrega que, entre o pedido ser pago e a mercadoria ser entregue pelo motoboy, demorou 24 minutos e 19 segundos. Tá? É muito rápido, gente, é muito rápido. Então, eles têm uma estratégia aí para entregar em 2 horas e meia, mas a gente contabilizou uma venda que foi extremamente rápida, e isso é possível, né? Desde que você tenha, como eu falei, né, um front que permita isso, que você tenha as pessoas entendendo essa estratégia e que você tenha um back, um RP que suporte fazer as coisas dessa natureza, você vai conseguir atuar numa boa aí. Ok? Legal. A Amaro hoje tem um engajamento muito legal nas redes sociais, são 607 mil curtidas no Facebook. Quando a gente vai lá pro... Tem uma travadinha aqui, só um minuto. Opa, foi. No Instagram, ela tem aí um pouco mais de 78 mil seguidoras, né? E aí, eles têm um canal bem legal no YouTube, que é inclusive onde está esse vídeo, né? Deliver Express chama o vídeo, caso alguém queira olhar aí. Eles têm 1,5 de visualizações no YouTube. Tá bom? Vendendo Moda, loja aqui de São Paulo, é uma marca e são fabricantes inclusive. Beleza? Ok. Terceiro
case aí para a gente demonstrar um outro modelo bastante diferente. Depósito Meia São Jorge, tá? Esses caras vendem meias e moda íntima. Eu tenho contato com o Depósito Meia São Jorge há pelo menos 12 anos. 12 anos atrás, quando a gente começou a vender, quando eles começaram a subir a primeira loja online para vender meia e moda íntima, né? Todo mundo brincava que aquilo nunca ia vender. Hoje ele faz aí algumas centenas de vendas online. Tá? Uma empresa de varejo de mais de 60 anos, eles têm 2 lojas físicas na 25 de março. Nas lojas físicas o volume é muito grande, são algumas milhares de vendas todo dia. E no online ele vende, né, o tal do atacarejo, que é atacado e varejo. Além disso ele tem o televendas e também vende no marketplace. Vou mostrar isso para vocês. Uniformidade dos preços, ou seja, em qualquer canal o preço é exatamente o mesmo, e aí o RP está suportando tudo, absolutamente tudo isso, ou seja, o front fazendo a parte dele e todo o marketplace fazendo a parte dele lá e todo o resto está orquestrado pelo RP. Nesse caso a gente já tem um pouco mais de canais, você tem lá a loja física, o e-commerce, já tem o televendas e o marketplace, eles não têm mobile, né? Mas ele tem televendas e marketplace. Então quando você acessa aqui, ó, sãojorge.com.br, você vai ver lá de cara no site, você já vai ver lá um telefonezinho para o televendas, tem esse site e essa loja aqui, ela vende atacado e varejo. Tá? Então ela tem um comportamento aí que ela muda, que é o tal do atacarejo, e eles mudam, se quem está comprando varejo tem um tipo de cadastro, quem está as empresas que estão comprando atacado, estão comprando B2B, estão comprando de outro jeito, mas no mesmo front eles resolveram as duas coisas. Essa é uma foto de uma das lojas da 25 de março, tá? Bem no comecinho ali da 25, e essa é uma das estratégias que eles começaram mais recentemente, aí eles estão vendendo os produtos deles nos marketplaces. Essa é uma foto até do Extra que eles estão vendendo. Tá? A gente, só para vocês terem uma ideia esse é o desenho da solução deles, né? De um pedaço, vou mostrar alguns pedaços da solução que a gente implementou lá. Isso é uma tela do eMillennium, né? De como é que a gente desenha os processos do cliente, mas você vê, ó, dependendo do tipo de pedido, se for um pedido do marketplace, do PDV, loja física, do e-commerce ou do televendas, ele segue um caminho. Mas ele tem um pedido lá de encomendas, ou seja, é um pedido que ainda não existe estoque, o cliente está comprando e vai receber lá na frente. Então ele usa um caminho alternativo para fazer esse desenho aqui, ok? Aí a gente tem caminhos alternativos também para diversos canais. Se for o PDV ou se for uma entrega do POS, né, tudo que está dentro da loja física, reserva estoque automaticamente. Se o caminho veio pelo marketplace ou se é um evento para entrega posterior, que é o que veio do e-commerce, você tem caminhos alternativos, mas tudo isso está sendo gerenciado pelo RP. Aí ele consegue ter esse tipo de visão aqui, tá? Ó, quantos pedidos tem a conferir, quantos estão no segundo nível, né? Quantos estão aguardando impressão, quantos estão aguardando separação, quanto já foi faturado, quantos estão atrasados. Então, assim, ele consegue gerenciar todo o modelo. Por quê? Porque tem tecnologia ajudando. Tá? Então essa é uma visão aqui mais de fim do dia, né? Então naquele momento tinha 197 pedidos, 104 aguardando separação, então são 197 mais 104, e já tinham 36 faturados. Tem uma comparação aqui num gráfico também que eles fazem. Okay? E aí um indicador gerencial também. Você consegue ter todas essas visões a partir do momento que você tem a tecnologia gerindo todos os seus canais. Fica fácil aí, tem uma outra tela de monitoramento, olhando quanto ele tem de análise de crédito que foi rejeitado, quanto ele tem de gateway de pagamento que foi rejeitado, mapas de calor indicando onde está vendendo mais ou menos, ok? E mais uma série de indicadores aqui num dashboard gerencial. Bacana? Mais um case aí então, esse é o penúltimo, depois vou mostrar o último que é maior, tá? Que é o da Vestem. A Vestem é uma empresa do segmento, uma fábrica também do segmento de moda fitness, tá? Eles têm uma fábrica aqui na Moca, em São Paulo, tem representantes comerciais em todo o país, opera numa loja própria que vende atacado e varejo, que é a loja da própria fábrica lá na Moca, e ele tem aí a loja online e tem uma forte presença nas redes sociais. Eles estão começando uma operação nos Estados Unidos, estão
internacionalizando a marca, então indo para lá, e aí ele tem algumas características de atendimento muito legais, eu vou mostrar depois, uma integração que a gente fez com o WhatsApp, onde os caras que compram com eles conseguem acompanhar o pedido pelo WhatsApp também. Todos os canais estão integrados pelo ERP, inclusive o WhatsApp. Nesse caso, então, ó, esse cara está usando 4 canais, loja física, atacado e varejo, e-commerce, televendas e representantes comerciais. É uma estratégia diferente, entendeu, das outras que eu mostrei, mas que, de novo, está praticando multicanalidade. Vê que esse é o front da loja deles, vestem.com, ok? Esse aqui é uma foto da loja física deles, né? Eles têm 242 curtidas no Facebook, tem um pouco mais de 240 mil seguidoras no Instagram, e no Instagram é legal porque algumas dessas fotos aí, se você olhar essa foto do meio, que a moça está de preto e amarelo, é uma moça que comprou, né, uma peça da Vestem, ela foi para a academia e chegou na academia e tirou uma foto. E aí a Vestem publica esse tipo de coisa, né? Os clientes usando a roupa, treinando. Então a menina foi lá, gostou da roupa pra caramba, treinou, se achou bonita, tirou a foto, mandou. Ou seja, mídia espontânea. O cara gostou tanto do produto que está lá espontaneamente mandando. E aí, aqui fica claro também, vocês conseguem ver a atuação pelo WhatsApp, a loja física, né? No Instagram tem bastante informação aí. Nessa estratégia do WhatsApp que eu falei para vocês, por exemplo, né, se eu mandei um oi aqui para eles, ó, e aí isso vai lá para dentro do MLN, do RP, né, numa estratégia realmente homem, e a gente identifica pelo meu oi, ele já descobriu que o meu número de telefone está gravado lá no sistema, então ele sabe que eu sou o Samuel. Aí já me retorna o número de protocolo e me retorna opções. Samuel, você está com dúvida para comprar? Você tem dúvida sobre algum pedido que você tenha com a gente e você quer saber sobre essa entrega? Você quer fazer uma reclamação? Ó, Samuel, eu identifiquei aqui, ó, que tem um pedido que você não finalizou a compra dele por falta de pagamento. O cartão não passou, o boleto não foi pago. Você quer falar sobre esse assunto? Então você consegue dar um atendimento. E isso pode acontecer através de um chat, pode acontecer através de Facebook, do Instagram, enfim, por e-mail. A ideia é você ligar todos esses canais ao teu modelo de omnicanalidade aí, né, de omnichannel para poder fazer as coisas do jeito que o cliente precisa. Último case, esse é o da Hope Lingerie, esse eu acho que é uma empresa mais conhecida aí, esses caras são fabricantes de moda íntima, né, um dos maiores, né, um dos principais do Brasil, tem uma fábrica lá no Ceará, atua com representantes comerciais no Brasil inteiro. Eles têm um pouco mais de 120 franquias, também tem 9 lojas próprias, tá? E aí eles têm e-commerce da Hope, B2B e B2C, eles têm da Gisele Bündchen o B2C, e eles têm a Nude Bodywear, que não está aparecendo aqui, mas eu vou mostrar depois o link para vocês. O RP integra tudo isso, né? E aí agora você já vê um cara que tem um pouco mais de estratégias. Então você tem lojas físicas próprias, você tem franquias, tem o e-commerce, com 4 e-commerces, e atua nos marketplaces, e também tem os representantes que atendem o atacado das fábricas. Então essa aqui é a loja da Hope, né? hopelingerie.com.br. Essa é a da Gisele, gisele.intimates.com. No B2B da Hope você precisa ter um usuário e senha para acessar, então você tem essa tela clássica dos B2Bs, das vendas de atacado, então para o pessoal colocar lá o CNPJ e a senha para poder acessar, e a marca nova, que é a Nubarware, que é a quarta marca aí que eles estão, que é a quarta loja online que eles estão atuando. Essa aqui é uma loja B2C, que vende fitness, beachwear, ou seja, vende algumas coisas que a Hope não vendia ou que tinha uma atuação muito pequena, tá bom? As lojas próprias e franquias seguem o mesmo padrão de loja, né? Essa aqui é uma lista completa das franquias, com as mais de 120 franquias, e essas que eu circulei no quadradinho, que eu coloquei nesse quadradinho aqui verde, são as 9 lojas próprias que ele tem. Ou seja, ele tem o representante vendendo pro distribuidor e pro varejista, ele tem a loja própria concorrendo com esses caras, que também concorre com as franquias, que também concorre com os e-commerce. Ou seja, a estratégia dele foi a seguinte: quanto mais pontos de venda eu estiver, melhor
para o meu cliente, mais fácil para o meu cliente atuar, mais fácil para todo mundo entender a minha proposta de valor, e aí a partir disso ele construiu, ele ganha um pouco mais de força, né? É o que a gente chama de identidade, né? Ele cria uma identidade de multicanal, de omnichannel aí no mercado, que dá a possibilidade de você comprar online na loja física e trocar. Por exemplo, no segundo semestre a gente já deve entrar com uma estratégia de compra online, retire na, por exemplo, loja física, mas todos esses modelos estão prontos, ok? Às vezes as pessoas ainda, os consumidores ainda têm alguma dificuldade de entender, mas a ideia é essa, é usar a tecnologia a favor do negócio para facilitar todas essas visões e todas essas vertentes. Legal, gente? Bom, estou caminhando aqui para a minha conclusão, ainda bem que eu estou dentro do horário aí que a Nath estipulou para mim, não vou estourar dessa vez, Nath. E aí, para concluir, eu quero deixar aí alguns pontos. O primeiro deles é, se você tem um RP multicanal, né, você vai ter alguns desses problemas, algumas das complexidades aí bem resolvidas, tá? Depois no final eu vou deixar meus contatos, vocês até me adicionem lá, a gente está lançando uma série de e-books, né, falando de uma série de coisas bacanas aí, porque assim, a gente entende que um dos papéis do ERP é tirar complexidades do negócio. Então assim, em vez de você ter um ERP para online, um para fábrica, não, tenha um só para resolver todas as coisas e facilita. A segunda coisa importante é que o consumidor ele pode sim ter essa sensação de uniformidade, né? Basta você integrar esses canais, planejar bem, gerir bem, né, todas essas estratégias que você vai conseguir fazer com que esse consumidor seja o foco do teu negócio. E quando ele for o foco do teu negócio, fica mais fácil de você conduzir todas essas coisas, ok? Dos cases que a gente mostrou, né, é importante eu deixar essa informação também, não tem uma receita padrão, não tem uma receita de bolo, você vê que cada um atua de uma forma diferente, tem um cara que está usando o WhatsApp, o outro está usando o Marketplace, um está usando a loja física para gerar o negócio, mas a entrega não sai de lá, esse cara é 100% omnichannel, ele consegue fazer a mesma venda que ele faz online num salão de cabeleireiro e a mercadoria vai chegar no salão ou na casa da menina. Então assim, não existe, existem formatos diferentes, você precisa testar os formatos. A verdade é o seguinte, o consumidor ele está esperando que as empresas se posicionem. E as empresas às vezes estão um pouco retraídas e não estão entendendo. Então a vantagem aí, e eu acho que esse é o momento de você se posicionar para gerar negócios de canais que às vezes você nem sabe que você poderia. Tá? Para concluir, sim, é possível fazer multicanal e omnichannel quando se tem as tecnologias e as pessoas certas e você consegue passar a mensagem correta. Né? Uma das coisas mais legais aí que eu vi nos últimos tempos é essa história de mídia espontânea que tem acontecido com a Vestem, que é o case que eu mostrei para vocês. É fantástico você ver que a menina comprou o produto, foi para a academia, se sentiu bem pra caramba, tirou a foto e comunicou. Mas e se a Vestem não desse esse canal para ela? E se a Vestem não permitisse? Entendeu? Assim, pô, nós estamos falando de 240 mil pessoas que são potenciais geradores de conteúdo e, obviamente, de oportunidade, porque essa pessoa que foi lá e publicou a foto dela, ela vai mostrar para as 400 amigas que ela tem lá no Insta dela, e aí essas aqui vão mostrar para não sei quantas, e todo mundo acaba criando mídia espontânea aí em função da estratégia que a empresa escolheu para fazer o omnichannel. Legal, gente? Bom, era isso que eu queria passar nesses minutos aí para vocês, tá bom? Vou deixar agora os meus contatos. Se você tiver qualquer dúvida... opa, fiz bobagem aqui. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do que a gente conversou, se quiser falar mais, quiser entender um pouco mais dessas estratégias, um pouquinho mais sobre, enfim, RP, que eu puder contribuir, você tem aí meu WhatsApp, tá? Pessoal que por um acaso me mandar o WhatsApp, só se identifica, por favor, porque às vezes eu fico tentando conversar com a pessoa, é até chato, porque eu tenho que perguntar o nome dela, né? Então, mas tem meu Facebook também, eu
publico praticamente todo dia alguma coisa no Facebook falando de e-commerce e de gestão e de omnichannel. Tem aí o meu LinkedIn, uma vez por semana eu estou comunicando lá cases. Toda terça-feira, hoje, por exemplo, eu fiz um da Cliconeiro, que é um cliente que a gente colocou lá no México, muito legal, uma estratégia muito bacana, faz sentido aí para todo mundo, então toda semana eu coloco lá, além de artigos, e-books, tem uma série de coisas aí do que eu puder contribuir. Essa ideia tem meu e-mail aí também, ou seja, estou tentando ser omni aqui em todas a forma aí de vocês falarem comigo, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez queria agradecer aí a Jet, queria agradecer a Natália, a Vivi, pelo carinho aí, pelo convite, e eu espero que tenha contribuído. Não sei se vai ter algumas perguntas, se tiver, eu fico à disposição. Obrigada, Samuel. Nós que agradecemos, na verdade. Aqui tem uma pergunta da Anne, que ela quis dizer que ela quer saber se existe possibilidade de ter sucesso mesmo sem ter uma loja física. Eu acho que sim, né? Eu tenho visto muita gente sem ter loja física, né? Eu não sei se a Anne tem uma marca ou se ela é uma revenda, mas eu tenho visto muita gente falando assim, ó, a minha estratégia Omni é estar no mobile, na minha loja.com.br e nos marketplaces. Então, assim, ó, ela decidiu atuar em canais que são importantes. Né? Então, assim, eu tenho visto muitas empresas, eu tenho um cara de games que ele não tem loja física, ele já passou dos 200 pedidos dia, tá? E ele basicamente vende marketplaces, a loja dele e o televendas. Por incrível que pareça, tem gente que compra jogo, né? PlayStation 4, enfim, o cara liga lá para comprar. Tá bom? Então, assim, eu acho que dá para você ter uma estratégia multicanal, sim, só pensando online, ok? Até porque a gente sabe que para muita gente o custo da loja física é muito alto, um shopping center, a luva, toda essa, fazer uma reforma tal. Não dá para descartar o fato de que os grandes players, aí vou dar mais 2 cases aqui de moda, né? A Gallerist nasceu online e hoje tem uma loja física no shopping mais legal do Brasil, né? Cidade Jardim. A própria Dafit, né, que é outro cara grande, que a estratégia toda é 100% online, sempre foi, abriu também uma loja física. Então, assim, eu acho que vale muito a pena você entender. Se o mundo físico para você não faz sentido nesse momento, tentar estratégias desse tipo, pô, vou tentar vender no WhatsApp, vou tentar fazer uma integração com os marketplaces para vender meu catálogo lá, ou seja, eu acho que tudo é válido e é importante que você esteja em mais de um canal. Isso vai trazer muito conhecimento para a empresa e mais do que isso, vai trazer venda, entendeu? Vai trazer a oportunidade de vender mais. Enquanto mais canais você tiver, maior vai ser o teu volume de venda. Samuel, a Anne agradeceu aqui a resposta e ela perguntou para você o que é F-commerce. É Facebook Commerce. Você pode criar uma loja dentro do Facebook. Em vez de você colocar um link para o cara clicar e ir para a tua loja.com.br, existem algumas possibilidades de você criar uma loja, desenvolver uma loja dentro do Facebook. Quando o cara clicar em comprar, ele passa o cartão dentro do Facebook. Isso é pouco usado no Brasil. Mas já existem alguns cases aí fazendo isso. Bom, Samuel, então ela agradeceu aqui, inclusive tem bastante gente agradecendo a palestra, foi muito boa mesmo. E de pergunta, acho que o pessoal deve entrar em contato diretamente com você mesmo. Bacana. Samuel, então, muito obrigada pela palestra, obrigada por compartilhar mais uma vez com a gente seu conhecimento. E eu agradeço a todos que estiveram presentes hoje, lembrando que a apresentação está sendo gravada, que ela vai ser enviada para todo mundo. E convido vocês também a participarem dos nossos próximos webinars, sempre às terças-feiras, e acessem nossas redes sociais, onde sempre compartilhamos diariamente conteúdos relevantes para o mundo do e-commerce, tá bom? Samuel, você gostaria de finalizar? Não, só agradecer mesmo. Obrigado aí pela oportunidade. Já vamos fechar aí a agenda dos próximos. Acho sempre muito legal, muito gratificante aí falar com o pessoal e obrigado. Era isso. Obrigado, gente. Obrigado pela paciência aí de vocês ficarem essa 1 horinha aí compartilhando com a gente. Obrigada, Samuel. Boa tarde a todos.